Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 5. O capítulo 5 aqui, Mormon, ele faz uma análise das coisas que tinham acontecido, tá bom? A gente estava estudando aqui os primeiros capítulos e falou sobre a guerra contra o bando de Gadianton, os ladrões de Gadianton. E eles venceram essa guerra. No final, então, do capítulo 4, a gente vê que eles vencem essa guerra. Muitos dos ladrões de Gadianto se entregam como prisioneiro a eles. Esses que são entregues como prisioneiro, aqui nesse capítulo 5, Mormon ele menciona que os que se arrependeram e fizeram convênio com o Senhor foram postos em liberdade, mas os que não quiseram, continuaram no pensamento de assassinato, de roubar, eles foram julgados de acordo com a lei, tá bom? Foram exterminados ali. Então, só havia gente justa na terra agora, tá bom? Por conta dos grandes sinais que eles tinham visto, o grande livramento que Deus tinha dado a eles, a gente viu até que eles verteram lágrimas de alegria. Então, Mormon aqui ele faz um relato sobre essa situação, tá bom? Vamos acompanhar aqui o versículo 1, diz assim: E então eis que não havia uma só alma entre todos os nefitas que tivesse a menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas, pois todos sabiam ser necessário que elas se cumprissem. Olha só que interessante, né? Eles se deram bem na questão dos ladrões de Gadianto porque eles ouviram os profetas, em especial ali Laconeu e também Gidgidone, que era o profeta ali que estava guiando todo o exército de nefitas. E por eles terem ouvido o profeta, eles se deram bem. Sempre quando nós ouvimos o profeta, nós vamos nos dar bem, vamos é, ir pelo caminho que o Senhor quer que façamos, tá bom? Então, aqui fica evidente isso. E agora, olha a plena confiança que eles têm no profeta, porque o profeta havia livrado eles da destruição, tá bom? E agora, então, eles tinham a plena certeza de que tudo que os profetas falavam iria se cumprir. Então, a gente vê a confiança que eles estavam aqui no profeta, que diz que nem sequer uma alma, né, duvidava das coisas que os profetas falavam ali. O versículo 2 também diz: E sabia que era necessário que Cristo tivesse vindo, por causa dos muitos sinais que haviam sido dados e segundo a palavra dos profetas, e em virtude das coisas que já haviam acontecido. Sabia que era necessário que se cumprisse todas as coisas conforme anunciadas. A gente tinha lido em alguns capítulos anteriores aqui que eles estavam questionando, né, os milagres, sinais, maravilhas ali, mas agora não. Todos eles acreditam que Jesus Cristo nasceu e que era necessário que Jesus Cristo nascesse. Então, veja que eles têm uma plena confiança aqui nas palavras do profeta, não somente nos sinais e maravilhas, mas aqui fala em tudo que eles ensinaram, tá bom? Nos profetas aqui. Continuando, o versículo 3 diz o seguinte, né? Qual foi o comportamento deles agora, né? Diz assim: Por conseguinte, abandonaram todos os seus pecados e suas abominações, e sua libertinagem, e serviram a Deus com toda a diligência, dia e noite. Então, eles seguiram a Deus, largaram seus pecados, abominações, serviram a Deus ali de todo o coração. Continuando aqui, versículo 7. E assim se passou o 22º ano, e também o 23º ano, e o 24º ano, e o 25º. E assim se passaram 25 anos, né? Então houve paz aqui por esse período todo aqui, porque eles acreditavam nos profetas e criam. Bom, aqui Mormon, a partir do versículo 8, ele vai fazendo um relato, tá bom? Das coisas aqui que havia acontecido. Então ele diz assim: E havia sucedido que muitas coisas que aos olhos de alguns seriam grandes e maravilhosas, não obstante todas elas não podem ser escritas nesse livro. Sim, este livro não pode conter nem a centésima parte do que aconteceu entre tanta gente no espaço de 25 anos. Bom, então aqui Mormon está falando que era impossível, né, escrever tudo que havia passado nesses 25 anos, que para alguns havia acontecido grandes milagres e maravilhas ali, mas que não dava para relatar nessa obra aqui, né? Ele está fazendo um resumo do registro de Nefe,
né, das placas maiores. Então ele está mencionando que não dá para colocar tudo que aconteceu nesses 25 anos dentro dessas placas aqui. É, eis que Eis que existem outros registros que contêm todos os feitos deste povo, e uma narração mais curta, porém verdadeira, feita por Nefe. Ele está falando das placas de Nefe, as placas menores e também as placas maiores, tá bom? Ele está falando desses registros aqui que tem mais detalhe do que esse aqui que ele está fazendo apenas um resumo. Bom, aqui no versículo 10 e 11 ele diz assim: por conseguinte, fiz um registro dessas coisas, segundo o registro de Nefe, e foi gravado nas placas chamadas placas de Nefe. E eis que eu faço relato em placas que preparei com minhas próprias mãos. Bom, então aqui a gente dá para entender algumas coisas. Primeiro, ele está fazendo um resumo das placas de Nefe. Bom, ele está pegando aquelas placas que eram chamadas placas de Nefe. Cada autor chamava as placas com o título ali que ele fez. Então, Nefe, ele fez o conjunto de placas menores, maiores, foi chamada placas de Nefe. Bom, agora esse registro que nós temos hoje, nós estamos lendo agora aqui, ele foi feito por Mormon, ele está fazendo um resumo das placas menores. Então, esse registro foi feito por Mormon. Normalmente, quando alguém me perguntava, mas por que o livro de Mormon, né? Aí eu explicava que Mormon era um profeta historiador, né? Ele está fazendo um resumo de 1000 anos de escritura, pensa isso, de 600 anos antes de Cristo e vai ali até 421 anos depois de Cristo. Então dá 1000 anos de escritura. Se você tivesse aí, né, na sua cidade, 1000 anos de jornal, para você resumir, seria fácil? Não, né? Então por isso se deu menção ao nome de Mormon. Mas eu costumava responder assim. Porém, o próprio Mormon, ele responde por que esse registro aqui é chamado o livro de Mormon. Porque eram as placas que ele fez, então ele colocou o nome dele. Isso se encontra aqui, lá em Mormon, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. E agora eu, Mormon, faço um registro das coisas que vi e ouvi, e chamo o livro de Mormon. Então ele mesmo pôs esse nome no livro, o livro de Mormon, e se manteve assim, porque ele colocou o nome, tá bom? Então tinha as placas de Nefe, tudo, ele fez um resumo dessas placas nas placas que ele criou e colocou o nome de livro de Mormon. Então por esse motivo aqui. Agora a palavra Mormon, ele até vai mencionar aqui, né, sobre por que ele se chama Mormon. Vamos lá aqui, ó, versículo 12 e o versículo 13. E eis que me chamo Mormon, por causa da terra de Mormon, terra onde Alma organizou a igreja entre o povo, sim, a primeira igreja que foi organizada entre eles, depois de sua transgressão. Bom, versículo 13 também. Eis que eu sou o discípulo de Jesus Cristo, eu sou o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar a palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. Ele fala do chamado dele, mas aqui no versículo 12 ele fala por que o nome dele é Mormon, tá bom? Ele fala que o nome dele foi dado de Mormon por causa da terra de Mormon, na qual foi dado o nome ali por Alma, né? Aliás, quem tinha dado o nome da terra de Mormon era Noé, né? O iníquo rei Noé lá. A palavra Mormon significa melhor, mais bom. Aquela terra era uma parte mais bonita, mais bela. Então foi dado, né? Tinha águas transparentes, tudo lindo ali. Então aquela região chamava a região de Mormon, né? As terras de Mormon ali. Então, e por Alma ter organizado a igreja ali, né? Ele tinha sido expulso, né? Pelo rei Noé ali. Então ele organiza um grupo de pessoas e começa a ensinar e batiza muita gente. Isso se encontra lá em Mosias, né? Capítulo 18. Menciona sobre Alma ensinando ali nas águas de Mormon, na terra de Mormon. E aí Mormon ele está mencionando que o nome dele ele recebeu por causa deste lugar que era chamado Mormon, tá bom? E a palavra Mormon, né? Ela tem dois significados. Ela tem o significado na língua dos nefitas aqui, que significa mais bom, tá bom? Então significa mais bom. A terra era, tanto que quando o rei Noé dá o nome àquela terra, ele fala que era a melhor terra, a melhor
a mais boa terra, né? Colocando dessa maneira aqui. É que fica errado no português falar mais bom, né? Deveríamos falar melhor. Bom, enfim. Então, o significado da palavra mormon significa mais bom. Também tem um outro significado, tá bom? Que significa o amor de Deus dura para sempre. Ou o amor de Deus é eterno. Lindo, né? O sentido da palavra mormon. Um grande significado aí. Isso faz com que nós tenhamos mais apreço pelo livro de Mormon. Mas lembrando que o próprio historiador mormon aqui, ele fala, sou discípulo de Jesus Cristo. Esse é o mais importante, né? Ele falou aqui no versículo 13, eis que eu sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar as suas palavras ao povo, a fim de que tenham vida eterna. Então ele anuncia aqui o sentido, né, dele estar aqui. Vamos continuar aqui. Então, antes eu dava toda essa explicação, porque o livro de Mormon. Mas o próprio Mormon, ele fala, eu fiz esse registro e coloquei o meu nome, né? Simples assim. Versículo 14 em diante aqui, ele continua. Tornou-se necessário que eu, de acordo com a vontade de Deus e com as orações dos que morreram, que eram santos, foram cumpridas segundo sua fé, fizesse um registro das coisas que aconteceram. Ele está falando que esse registro aqui que ele está fazendo, esse resumo todo, é também para responder à oração dos antepassados, que falou que Deus prometeu que esse registro chegaria, né, seria preservado e chegaria a outras pessoas. Então, para cumprir isso, o Mormon ele fez esse resumo aqui desses registros. Ele continua. Sim, um pequeno registro do que ocorreu desde o tempo em que Leí saiu de Jerusalém até agora. Portanto, faço o meu registro de acordo com os relatos daqueles que me antecederam, até o começo de meus dias. E depois farei um registro das coisas que vi com meus próprios olhos. Então ele está mencionando que o registro que ele está fazendo aqui, como profeta historiador, é sobre os antepassados, aqueles que deixaram o registro, ele está escrevendo e compilando eles. E depois ele ia fazer um registro da própria vida dele ali, que é a vida desde que ele está na guerra ali, dirigindo ali como capitão, né, do exército dos nefitas aqui. Continuando aqui, depois farei um registro com o que vi com meus próprios olhos. Já li, sim. O registro que faço é exato e verdadeiro. Não obstante, há muitas coisas que, segundo suas linguagens, não somos capazes de escrever. Ele está falando que há deficiência na escrita, né? Até porque eles estão... os que escreveram esse registro, eles escreveram numa outra língua, um egípcio reformado. Eles precisavam de espaço para escrever nas placas, e o hebraico, ainda assim, além de ser compacto, né, ainda assim ocuparia muitas páginas ali desse livro. Então, eles pegam o egípcio reformado, porque dá para escrever mais coisas com menos letras, né? Então, eles usaram isso como só que aí tem esse problema também. Veja só, eles têm que pensar numa língua e escrever em outra. Isso traz uma deficiência ali na hora de escrever. É isso que Mormon está falando aqui, né? Não somos capazes de escrever. Até mesmo nós, né? Porque é um registro sagrado. Até mesmo nós, quando nós vamos descrever o nosso testemunho, falta palavra para a gente não consegue explicar direito, tá bom? Sobre o nosso, descrever o nosso testemunho, é algo sentido. Então aqui também, né, não é de se surpreender que para escrever também eles sentiam essa dificuldade aqui. Vamos finalizando aqui, ó, versículo 22. E enquanto os filhos de Leí guardavam os seus mandamentos, ele o abençoou, ele fez prosperar segundo sua palavra. Então, simples assim, né? Mormon ele fala, enquanto a descendência, né, ele está guardando os mandamentos, seguindo os mandamentos, Deus fazia prosperar, abençoava. Então é algo lógico, né? Era assim que funcionava. Então ele fala isso. Aqui então do versículo 23 ao versículo 26, que é o final, ele fala da coligação de Israel, que foi prometido que ela seria coligada dos 4 cantos da terra. É uma promessa para os últimos dias aqui. Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.